Fala, galerinha! Tudo jóia? Bem-vindos ao 10+. Eu sou o professor Danilo, professor de Física. Como combinado no nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula, vídeo de apresentação, se tivesse um número legal de inscrições, número de visualizações, eu iria desenvolver os temas. Como isso aconteceu, eu vou começar então com cinemática. Porém, eu peço para você que continue, se inscreva, chame seu amigo, chame seus primos, pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito, chama todo mundo. Se inscreve e vamos aprender física para o Enem, ok? Beleza, vamos começar lembrando ou, se você nunca viu, aprendendo. O que é a cinemática, O que quer dizer isso aqui? Cinemática é o estudo do movimento, porém, sem preocupação com as suas causas. Como assim, Danilo? A diferença entre cinemática e dinâmica é justamente isso. A dinâmica, que nós vamos ver mais para frente, ela se preocupa com as causas do movimento. Então eu preciso saber o porquê ele está acontecendo. A cinemática, ela só se importa, se está ou não ocorrendo o movimento. É isso que interessa. Então a cinemática não quer saber quem provocou, e sim se está acontecendo, certo? Mas Danilo, o que é movimento? Porque eu já vi alguns exercícios e eu fiquei confuso, porque eu achava que o objeto estava em movimento e o exercício falou que ele estava em repouso. Então vamos definir. Movimento e repouso. O que é estar em movimento? Estar em movimento é você mudar de posição em relação a um referencial. Opa, peraí, Danilo, surgiu mais duas palavras que eu desconheço. Posição e referencial. O que é isso? Posição é o espaço ocupado, a posição ocupada, no caso, o local que você está ocupando no espaço naquele determinado momento. E esse local ele é medido sempre em relação a uma origem que será determinada no seu exercício, tá? Muitas vezes como um zero, ele vai dizer a origem do movimento está no ponto zero, ou ele simplesmente vai chamar de O, como nós fizemos aqui, origem do movimento, ok? Deu até uma certa confusão se era zero, porque foi de 2 em 2, mas seria, no caso, a origem, tá? Bom, então a posição depende da origem, de onde você originou o seu movimento. Sempre que for crescente, essa posição será positiva. E sempre que ela for decrescente, ou seja, se ela estiver para trás do eixo zero, para trás da sua origem. Danilo, como assim para trás da origem? Vamos dar um exemplo rápido. Limeira se posiciona na rodovia Anhanguera no quilômetro 145 aproximadamente. Se eu dissesse para você assim, Limeira é a origem do meu movimento, então Limeira passa a ser o zero. E aí, se eu for para São Paulo, eu estou indo do 145 em direção ao zero. E aí eu estaria indo no sentido negativo do movimento. Por quê? Porque eu estaria retornando para a minha origem. E aí, esta setinha, é o que indica a orientação. O que seria essa orientação? Ele está aumentando neste sentido. Então, sempre que eu for oposto a isso, eu estarei me movendo em direção ao negativo, ok? Mas, posição, então, local ocupado em relação à origem, certo? Mas, Danilo, e o que é esse tal de referencial? Referencial é o que a gente toma como referência, como ponto de comparação. Como assim? Olha só, vamos pegar dois coleguinhas aqui, para a gente exemplificar. Suponha que eu diga para você, eu pergunte para você se um objeto está em repouso ou em movimento. Qual é a primeira coisa que você tem que me perguntar? Em relação a quê? Por quê? Se eu não te der essa referência, você não tem como adivinhar. Porque um objeto ele pode estar em repouso ou em movimento ao mesmo tempo. Tudo vai depender de quem eu estou tomando como referencial. Por exemplo, se os dois estiverem andando juntos, eu digo que eles estão em repouso um em relação ao outro. Por quê? Porque a distância entre eles, ou seja, a variação de espaço entre eles,
não está aumentando, né? A distância que eu tenho aqui entre eles. Já se um deles estiver se movendo e o outro não, esse espaço está aumentando. Significa que, então, neste caso, este se move em relação a este e vice-versa. Danilo, mas esse está parado, quem está movendo é esse. Não importa. Se a posição, se a distância entre eles aumenta, significa que um está em movimento em relação ao outro. Então, o que é o referencial? Quem eu tomo como comparação, certo? Então, se esse ponto de comparação se mantém sempre na mesma distância, eu digo que eles estão em repouso um em relação ao outro. Se esse ponto de comparação muda a sua posição em relação ao outro, eu digo que eles estão em movimento em relação ao referencial, certo? Então, posição, local ocupado no espaço. Referencial, ponto que eu uso para comparação. Origem, ponto onde eu determino que todos os movimentos são considerados zero, ou seja, a origem sempre é o zero do movimento. É a partir dali que eu conto positivo ou negativo, certo? Se eu me mover para o sentido crescente, é positivo. Se eu me mover para o decrescente, negativo, ok? Outra coisa importantíssima para nós entendermos em cinemática, na parte de fundamentos, para podermos seguir em frente, é a questão do deslocamento e da distância. Danilo, distância e deslocamento não é a mesma coisa? Não, longe disso. Deslocamento é a variação de posição propriamente dita, ou seja, imagine que esta é a minha posição original. Se eu dou um passo para a direita e paro, eu me desloquei, porque eu mudei de posição em relação à minha origem. Porém, se eu venho e logo em seguida eu volto, né? Se eu faço esse movimento, ó, e paro aqui de novo, eu digo que eu voltei para a minha posição original. E se a minha posição final, olha só, posição final e a minha posição inicial são iguais, ou seja, se elas coincidem, então eu digo que não houve deslocamento, ok? Então nós podemos definir que deslocamento é a diferença entre o final, a posição final e a posição inicial. Isso é deslocamento. Mas então, Danilo, o que é distância? Para mim era tudo igual. Não. Esse mesmo movimento que eu fiz de ir e voltar para o meu lugar, não tem deslocamento, mas existe uma distância percorrida. A distância percorrida sempre existirá, independente de eu voltar para a minha posição original. Por quê? Porque eu me movi em relação ao ponto de partida e voltei. Então eu fiz um movimento, certo? Que gerou uma distância percorrida, mas não gerou um deslocamento. Então, deixando claro, deslocamento é quando entre a observação inicial e a observação final existe variação da posição, ou seja, estão em lugares diferentes. Distância independente de não estar em lugares diferentes, ou seja, eu saio daqui e volto, mas eu percorri uma distância. Então a distância é tudo o que eu andar, certo? Pensando aqui, usando o nosso exemplo aqui, ó, tá? Se eu saio do ponto A, vou em frente até o ponto D, eu percorri uma distância de A até D, que corresponde a 6 metros. Se ao invés de parar no ponto D, eu retornar ao ponto B, o que aconteceu? Então, eu fui até D e voltei e parei no ponto B. Se eu te perguntasse qual foi o meu deslocamento, você diria o seguinte: deslocamento é igual. Qual foi a minha posição final? 2 metros, olha só.
E qual era a minha posição inicial? Qual era o meu ponto de partida? Ponto A. 0. Então, qual foi o meu deslocamento? 2 metros. Mas, se no mesmo raciocínio eu te perguntasse qual foi a distância percorrida, aí você teria que levar em conta que ele saiu do ponto A, foi até o ponto D e retornou até o ponto B. Distância não tem negativo, é sempre uma soma. Então, a distância seria 6 metros de ida mais 4 de volta. Então, a nossa distância seria a ida, 6, mais a volta, 4. Então, a nossa distância seria de 10 metros. Olha só. Essa seria a diferença entre distância e deslocamento. Certo, pessoas? Pessoas, ainda nessa parte básica de cinemática, nós chegamos no movimento uniforme. Primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui no movimento uniforme é o raciocínio de velocidade. O que é velocidade, pessoal? Velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, ok? E aí, esta razão, este raciocínio, se divide em duas coisas diferentes, de compreensões diferentes, que seriam o quê? A velocidade escalar média e a rapidez. Como assim, Danilo? Para mim, velocidade era uma coisa só. Não, meu querido, não é. Aí que está a jogada. Não é uma coisa só. Sabe por quê? Quando você fala de velocidade escalar média, você está se referindo a quanto o objeto se deslocou, lembrando que deslocamento, diferença entre posição final e posição inicial, pelo tempo gasto. Então, pensa comigo, nesse exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse cara demorou 2 segundos para fazer esse trajeto aqui, ó. Vir até aqui e voltar. Bem rápido, por sinal, tá? É só um exemplo. Se eu pedisse a velocidade escalar média, o que você faria? Δs 2 por ΔT, que eu acabei de definir como 2. Quer dizer que o cara, ele ia até aqui e voltar, ou seja, ele ia andar na realidade 10 metros, certo? Só que a sua velocidade ia aparecer como 2 dividido por 2. Então ele estava com uma velocidade escalar média de 1 metro por segundo. Isso é real? Isso é verdadeiro? Claro que não, tá? Então a velocidade escalar média não é a velocidade real do corpo, tá? Agora, a rapidez, essa sim, é a velocidade real que o corpo desenvolveu. Por quê? Porque é a distância pelo tempo. Aí eu vou ter uma ideia real do quanto rápido esse cara estava. Por quê? Qual foi a distância percorrida? 10 metros, certo? E esses 10 metros, usando aquele tempo que eu dei como exemplo, 2 segundos. Então, ó, você teria 10 metros em 2 segundos. Isso daria uma rapidez de 5 metros por segundo, ok? Então, pessoal, esse primeiro raciocínio de velocidade, ele fica meio confuso por conta de ter essas duas definições, mas lembre-se que velocidade escalar média, e essa é a que mais aparece, essa é a mais comum, certo? É o deslocamento, variação entre o início e o fim, diferença entre a posição final e a posição inicial, dividido pelo tempo. Que tempo é esse? ΔT também é variação, todo delta é variação. Então, neste caso, é a distância, a diferença entre o tempo de chegada e o tempo de partida. Muitas vezes, isso é dado para você de uma forma compacta, tipo assim, o corpo demorou 5 segundos para percorrer tantos metros. Então, ele já te deu o ΔT. Você não tem um inicial e um final, ele já te deu a variação, ok? Aí você simplesmente aplica. Mas caso ele te dê, partiu no instante 1, chegou no instante 4, T final,
T inicial. E aí eu faço a variação, ok? Então, pessoas, acho que hoje ficamos por aqui. Essa é a parte básica de cinemática. Provavelmente faremos mais 2 comentários ainda de cinemática, porque dentro da cinemática eu separei 3 principais temas. A cinemática é muito grande, porém, nós selecionamos os 3 temas dentro da cinemática que são recorrentes no Enem. E o primeiro foi movimento uniforme, que depende dos fundamentos e da velocidade escalar média. O próximo será movimento variado e, numa terceira possibilidade aí, movimento circular uniforme, ok? Muito obrigado e lembrando, se inscreva no canal, por favor. Beijo! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.